Para que este vídeo de apresentação não fique extenso, vamos mostrar agora apenas nossos indicadores mais importantes. Mais adiante, vamos ver a página no nosso website onde há uma relação completa dos indicadores. Nesta página, por sua vez, há links para páginas tutoriais de cada um deles, algumas com vídeos explicativos. Além disso, você poderá acompanhar nossa sala de operações ao vivo para, com o tempo, aprender em mais detalhe o uso de todos os indicadores do sistema. As operações indicadas pelo sistema são de duas grandes categorias: operações de rompimento de pivô local em movimento no sentido da tendência e operações de reversão. As operações de reversão do movimento se dividem em reversão local do movimento com o mercado em ciclo e em reversão de tendência, valendo lembrar que esta última não é de scalping. Nós operamos com o método chamado de Multi-Time Frame. Entramos e saímos de uma operação no gráfico de 2 minutos, vendo se no de 5 minutos os indicadores estão endossando ou não a operação. Vamos ver primeiro as operações de rompimento de pivô local. O mais importante dos indicadores do sistema para operações de rompimento de pivô local deles é essa nuvem que chamamos de MOP1, em que MOP significa Momento on Price, e esta média tracejada que chamamos de MOP2. A espessura da nuvem representa o momento. Quando esta nuvem está abrindo para baixo, com as suas linhas limítrofes em vermelho, vemos nisso um sinal de venda porque há momentum vendedor. Se isso também está acontecendo no gráfico de 5 minutos, temos uma confirmação da entrada em venda no gráfico de 2 minutos. Ou seja, se a nuvem estiver abrindo para baixo nos dois tempos gráficos, temos uma confirmação de venda porque há momentum vendedor nos dois tempos. Para uma compra, vale o contrário. As nuvens abrindo para cima e suas curvas limítrofes coloridas em verde. Por exemplo, aqui, vamos ver se seria válida uma entrada aqui aos 15h46. A gente olha quando o preço estava aqui a 15h46 e vemos também que a linha pontilhada, o MOP2, está colorida em verde. Se nos 2 minutos a nuvem está abrindo para cima, nos 5 minutos está abrindo para baixo, não fazemos nada. Não entramos nos 2 minutos. Temos que esperar o de 5 minutos também abrir para cima, ou pelo menos fechar a abertura que antes vinha acontecendo para baixo. Então vamos ver aqui aos 15h46. Então, às 15h46, quando você fosse olhar essa curva nos 5 minutos, ela estaria para baixo. A gente não faria nada. Quando abriu esse candle aqui, 15h50, estava aqui, o 15h50. Essa nuvem aqui estava abrindo e essa aqui também estava em verde e estava começando a abrir. Então, estaria endossando uma compra aqui. Essa entrada teria dado mais de 150 pontos. Nas operações de scalping em 2 minutos, a gente procura fazer operações dentro do mesmo candle aberto. Se tivéssemos feito uma entrada aqui, já poderia ter saído nesse candle aqui. Ao aparecer esse doji, você sai nesse candle ou no próximo aqui. O preço foi até aqui, mas nesse doji já teríamos saído e teria sido uma operação bem-sucedida se tivessem entrado aqui com o endosso dos 5 minutos. Até aqui não estava endossando, estava virado para baixo, aqui no 15h45. Fechou esse candle aqui, às 15h50, embora ele já tenha ficado verde aqui. Talvez tivéssemos entrado porque ele está verde e as bandas aqui deste outro indicador estão verdes também. Essas aqui são as bandas que têm a mesma função das bandas de Bollinger, mas o seu cálculo é outro. Quando estão abrindo em verde, endossam compra, como foi o caso aqui, e quando estão abrindo em vermelho, endossam venda. Então aqui, se tivéssemos entrado, teria dado aqui uns 15h50. Esse candle aqui está verde e esse outro também está verde, às 15h50. Ele estava verde, estava no final desse candle aqui, antes de abrir o outro às 15h50.
Aqui às 15h48 mais ou menos, poderia ter feito a entrada aqui. Aí teria dado mais de 100 pontos. Vamos ver se teríamos entrado numa venda aqui às 16h02. Como é que estava os 5 minutos às 16h02? O MOP1 estava para cima e abrindo, então nós não faríamos a venda. O candle não estava pintado de vermelho aqui. Essa coloração sobre os candles também é proprietária nossa. Agora vamos ver aqui neste outro momento. O indicador MOP2 é essa curva tracejada. Ela também sinaliza as entradas porque funciona como suporte e resistência dinâmico. Como vocês viram aqui, o preço chegou nela aqui, respeitou e desceu. Então podemos fazer uma venda quando o preço encosta nela. Ela está colorida em fúcsia, como está aqui. Ou compra quando o preço encosta nela e ela está colorida em verde claro, como aconteceu aqui. Então é muito comum. O preço faz um pullback, ou seja, descansa, para depois voltar à carga nesse movimento de alta aqui. Esse outro indicador aqui é o S-Trend. Essa outra linha pontilhada que fica mais abaixo aqui, com uma espessura maior. Ele mostra, quando aparece colorido em verde, que o preço há uma tendência de alta. Quando ele aparece em cima e em vermelho, como aqui, ele mostra uma tendência de baixa. Então esse indicador é mais um elemento de decisão que a gente pode considerar na hora de tomar a decisão sobre entrar ou não na operação. Aqui por esse exemplo, nesse trecho em que estamos olhando, ele não estava aparecendo em vermelho aqui em cima. Não quer dizer que só devemos fazer venda quando ele aparecer. É só um elemento de convencimento a mais para fazer a venda, dentre outros. Por exemplo, aqui o S-Trend não apareceu acima em vermelho, mas apareceu a coloração do candle e o nosso indicador GQ-Bands estava em vermelho também. Então aqui há dois outros indicadores sugerindo uma entrada de venda. Numa entrada aqui, teríamos como alvo esse e resistência estático aqui, que também é do nosso sistema, o indicador variações da abertura. Veja como o preço chegou nele, respeitou e depois voltou para a média. Então nós vamos aproveitar aqui para analisar uma entrada de venda em rompimento. Uma venda agora nos 16h12. Como estavam os indicadores nos 5 minutos? 16h12, 16h15 estava aqui. Aqui nos 5 minutos, o MOP1 já estava pintado de vermelho aqui. A nuvem estava para cima. Ela fechou. Quando esse candle, nos 2 minutos aqui, abriu às 16h12, aqui nos 5 minutos, a nuvem já estava vermelho. Já havia um cruzamento entre as suas curvas. A curva mais rápida cruzou a mais lenta. Então teria endossado essa entrada aqui, o que teria dado 90 e poucos pontos. Houve um doji aqui, no mesmo nível desse suporte, e o preço voltou para a média MOP2, aqui sobre a média, e a gente poderia ter analisado uma outra venda considerando que o MOP2 está em fúcsia. Ou seja, a gente vende no pullback e compra no pullback se o MOP2 estiver colorido. E aí vamos ver como é que estava aos 5 minutos nesse ponto aqui. Ele abriu aqui às 16h18. Vamos ver como ele estava aqui às 16h18. Estava aqui nesse candle. A nuvem estava abrindo para baixo. Aqui, depois a nuvem começou a fechar, mas aqui, no ponto em que estamos analisando, ela estava abrindo. Então, o indicador nos 5 minutos teria endossado essa entrada. Teríamos feito mais uma venda aqui, mais uma venda de 100 pontos. Inclusive mais em cima, apareceu aqui o S-Trend indicando a tendência de baixa. Então tudo estava sinalizando que ia dar certo uma venda aqui.
Vimos até agora os indicadores mais importantes de operações de rompimento. A partir de agora, vamos mostrar os mais importantes para operações de reversão, os osciladores. O primeiro deles é o GQ Reverse e dá duas indicações. A primeira é a exaustão do movimento quando ultrapassa essa linha aqui, nesse ponto. Exaustão mostrada no GQ Reverse. Muito provável que o preço volte, um pouco ou muito. Serve assim para sair de uma operação de scalping se você estiver posicionado. Ele exauriu aqui e voltou um pouco. A coloração do indicador GQS Trend também é mostrada aqui nessa linha do GQ Reverse. Neste ponto ela ficou em vermelho, mostrando que o preço está em tendência de baixa. Então você sabe que ela exauriu e, portanto, poderá haver uma reversão. Mas como a linha tracejada está vermelha, se você fizer uma entrada de compra aqui, ele vai ser contra a tendência. Aqui os fundos do indicador ficaram mais altos e as mínimas dos preços também ficaram mais altas. Então não houve divergência. Teria havido divergência se os fundos do indicador estivessem mais altos e as mínimas dos preços estivessem mais baixas. Isso caracterizaria um sinal de entrada em compra. Para facilitar a visualização, os picos do indicador, tanto acima como abaixo, são mostrados em cores diferentes. O corpo do histograma fica marrom também, quando para indicar tendência de baixa ou verde para tendência de alta. Além do corpo colorido, esta linha pontilhada fica também colorida em vermelho ou verde para mostrar que o preço está em tendência. Então a gente não faz compra de reversão enquanto está aparecendo essa linha vermelha, sinalizando que ainda há tendência de baixa. Esperamos terminar essa coloração em vermelho para analisar a possibilidade de compra de reversão se houver endosso pelo conjunto de todos os indicadores. Não se deve operar olhando um indicador só. O oscilador a gente usa quando o mercado está em ciclo. Quando ele está em tendência, você ignora o oscilador. Por isso é que a coloração é mostrada nessa linha tracejada, junto ao oscilador, para alertar que o mercado está em tendência e ele não é para ser considerado. Vamos ignorar essa divergência mostrada no indicador enquanto a linha tracejada estiver colorida. Quando ela perder essa coloração vermelha, é que vamos pensar em fazer compra, a de reversão indicada por essa divergência aqui. Ignoramos a divergência enquanto estiver aparecendo essa linha vermelha. Se ela some, aí que vamos considerar que poderá haver reversão do movimento para cima, como aconteceu aqui, nos 2 minutos. Nos 5 minutos, não. Nos 5 minutos foi um pullback, mas estamos fazendo scalping. Então, nos 2 minutos, poderia ter feito scalping daqui até aqui. Ao ver esse doji aqui, já saímos da operação. Note que é um doji sobre uma linha de resistência mostrada pela variação da abertura. Então é um ponto de saída da operação de scalping. Outro sinal de que esse deve ser um ponto de saída é que nos 5 minutos, que a curva MOP2 estava preta e virada para baixo. Então você considera que nos 5 minutos vai ser só um pullback e vai voltar a descer, como aconteceu aqui. Finalizando, vimos os principais indicadores do sistema sobre os preços e o principal indicador em janela separada da dos preços. Como dissemos, mais adiante vamos ver a página no nosso website onde há uma relação completa dos indicadores. Nesta página, por sua vez, há links para páginas tutoriais de cada um deles, algumas com vídeos explicativos.